Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós aqui estamos no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nós que nos encontramos pelas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube, e também pela TV Horizonte, pela Rádio América, nesta manhã do primeiro sábado, onde mais à tarde teremos a nossa Tarde com Maria, que na verdade o nosso momento de oração e catequese, no qual aqui na casa da mãe procuramos entender um pouco mais o que significa estar na escola de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós nos encontramos e permitam-me, estamos finalizando a carta aos Hebreus. E após escutar o Salmo 22, 23, cujo refrão é tão repetido, tão cantado, desde momentos do batismo até mesmo nas exéquias, no momento de sepultamento das pessoas, é necessário perceber o que significa quando nós cantamos isso. O Senhor é o pastor que nos conduz, e não me falta coisa alguma. E debruçando-me sobre a carta aos Hebreus, eu gostaria de viver esse momento com vocês, partilhar um pouco. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, vai falar por meio de Jesus, através de Jesus, por causa de Jesus. Então quer dizer que Ele é a condição, Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é quem possibilita. Para ficar mais exemplo, por meio da Bárbara eu consegui conversar com o Christopher. Quer dizer que ela foi uma ponte que me ligou para conversar com o Christopher. Por meio da ajuda da Gorete, eu consegui conversar com Dona Xista, que provavelmente nos acompanha agora, que é a mãe dela. Espero que isso tenha ficado claro. Essa expressão não é sem motivo. Nada na Escritura está sem motivo. E Hebreus, quando diz, irmãos, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, unidos a Jesus Cristo, por causa dele, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. Ofereçamos a Deus no cotidiano de nossa história o nosso louvor, o nosso agradecimento. Estejamos, por causa de Jesus Cristo, unidos a Jesus Cristo, oferecendo um louvor perene, contínuo, ininterrupto. Isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. O louvor e o sacrifício, o fazer sagrado de todos os dias, será fruto dos lábios que dizem que Jesus é o seu Senhor. E aí vem uma sentença importante, muito importante.
e que me parece muitos de nós cristãos, católicos, nos esquecemos. Não vos esqueçais das boas ações. Ora, as boas ações é o agir bem. Coisas tão óbvias, mas em uma outra. E da comunhão. Comunhão. Que não é viver uma comum unidade. Que ficou até bonito ao longo dos tempos quando a gente fala. Comunhão significa comunos, o mesmo munus, o mesmo dom. E qual é o mesmo dom que nós temos? Jesus Cristo. Daí então, vemos uma consonância com aquilo. Não vos esqueçais de um agir bom, agradável, que corresponda ao louvor dos seus lábios e a comunhão, a união, o vínculo que vocês têm uns com os outros por causa de Jesus Cristo. Não é porque a Gorete usa um batom vermelho, não é porque a Bárbara tem um cabelo bonito, ou porque a Giovana canta bem. Não é porque a Tainara tem os olhos que chamam a atenção. Não é porque o Padre Wagner tem essa ou aquela qualidade, ou aquele defeito. Não é por isso. É por causa de Jesus. E, infelizmente, nós estamos nos esquecendo disso. No tempo presente, nós temos pessoas que conhecem todas as regras e todos os documentos, mas por causa de tudo isso, são capazes de minar e destruir a comunhão e o agir como igreja em comum e em favor de todos aqueles que precisam conhecer a Jesus Cristo. Voltando novamente ao versículo 16. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois ora, estas coisas, os referidos, aqueles que eu acabei de falar, as boas ações e a comunhão, são os sacrifícios que agradam a Deus. Alguns se preocupam em fazer sacrifícios de jejuns, alguns se preocupam, não estou dizendo que sejam errados. Alguns se preocupam de fazer outros sacrifícios, de ficarem calados, em alguns casos, para algumas pessoas é essencial. Salva a vida de muita gente que está ao seu redor. Não é o caso aqui dos sacrifícios que nós temos a capacidade de alguns andarem de joelhos, subindo ou descendo. Não são esses os sacrifícios. Ou então, como alguns estão voltando à moda agora de se mutilarem, de se agredirem, cortarem-se. Não é esse o sacrifício que agrada a nosso Deus. É o da comunhão e o da boa ação por causa de Jesus Cristo. Porque a comunhão e as boas ações estão literalmente unidas à nossa compreensão do que é o fundamento do nosso viver, que é a carta aos Hebreus. Desde o seu primeiro capítulo e primeiro versículo vem nos ensinando. Que tanto o Padre Felipe Carvalho como o Padre Samuel Fidelis e eu procuramos, a partir da Escritura, da leitura da carta aos Hebreus, apresentar a todos. A comunhão. É a falta de comunhão que destrói comunidades. É a falta de comunhão que destrói as pastorais. É a falta de comunhão que destrói o vínculo dos fiéis com seus pastores. É a falta de comunhão que faz com que as nossas ações sejam simplesmente voltadas para satisfazer os egos ou a consolar a cabeça de alguns que não conseguem trabalhar com a seguinte questão: o mundo está difícil, porque nós falamos muito de Deus e pouco vivemos o que Ele nos ensina. Cantamos cantos bonitos, fazemos liturgias maravilhosas, somos capazes de usar todos os paramentos possíveis, ou nos preocupamos com as minúcias, ou então achamos que devemos simplesmente jogar toda a igreja para o chão e reconstruir conforme os nossos moldes e fazer Deus a nossa imagem e semelhança, mas não estamos colocando nada por
por causa de Jesus Cristo, porque ele deixa de ocupar o lugar central. E as vaidades, os interesses de alguns tomam a primazia. Quando falamos que o Senhor é o pastor que nos conduz e não nos falta coisa alguma, e nós cantamos isso não pode ser simplesmente o canto, mas é o reconhecimento, como o próprio povo de Israel e também a tradição cristã vai dizer, é por causa dele, é com ele que tudo vivemos e fazemos. Isso tem uma consonância muito importante no evangelho que acabamos de escutar, Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34. Estamos aqui no momento em que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo voltam de suas missões. Eles foram enviados por Jesus Cristo. Eles foram com a consciência que estavam fazendo algo a mandato de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É Ele que salva. Não sou eu, nem esse, nem aquele. E então, eles voltam já cansados, mas os discípulos se reúnem com ele, trazem para ele tudo o que viveram, tudo o que experimentaram e contam tudo a ele. Porém, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não são chamados somente a fazerem as coisas. Como eu não fui chamado a ser padre simplesmente para fazer coisas. Nós não fomos chamados a ser cristãos para fazermos coisas. Nós fomos chamados a estar com Jesus Cristo. Os discípulos contaram tudo o que viveram. Jesus disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Estejamos juntos. Refaçamos nossas forças. É um primeiro estágio. Por causa de Jesus Cristo, saímos pelo mundo, ou deveríamos sair. Vivemos cada dia, cada coisa, cada gesto, cada silêncio. E com Ele, se temos essa consciência que é por causa dele que nós estamos aqui e nos encontramos nesse momento, por causa dele, ajudamos as pessoas a compreenderem o seu mistério de amor. E quem leva isso a sério, se cansa. Quem leva a sério. Podemos nos cansar por muitas coisas, mas alguns não gostam de se cansar por viver a missão que foi colocada em suas mãos. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Não é, Bárbara? A dimensão de recompor as forças. Entretanto, há tanta gente chegando e saindo, há tantas pessoas que, inclusive, correm e chegam antes dos discípulos, segundo a narrativa de Marcos, que Jesus olha para eles e vê que são como ovelhas sem pastor. E ao desembarcar, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Por causa de Jesus Cristo. Recompondo nossas forças, sim, mas fazer aquilo que cabe a cada um de nós. Com compaixão, com sentir próximo, com perceber as pessoas, com olhar a vida, a sociedade, olhar a igreja, olhar as nossas comunidades, com compaixão. Para ficar bem fácil de entender o que se poderia chamar de compaixão, é o seguinte, bem simples. Quando você recebe um tapa, dói. Então imagine que se dói em você, você não fará em outro.
compaixão, sentir com. E quando alguém leva um tapa, lembrar-se daqueles que você já levou. E perceber, opa, isso dói. Isso fere. Então, o que quero dizer com muita simplicidade, e neste dia em que nós fazemos o caminho aqui, para que na casa da mãe aprendamos mais sobre a escola de nosso Senhor Jesus Cristo, permitam-me voltar e com uma síntese bem didática. Nem aquilo que nós fazemos lá fora, nem o que eu faço lá fora, conversando com as pessoas, no meio dessa praça ou em qualquer lugar, nem aquilo que eu faço nesse altar, ou em qualquer celebração do sacramento, eu não faço por mim, eu faço porque alguém é o caminho, o meio, o motivo, a razão, a condição para eu viver cada segundo. Quem sou eu para fazer com que o mistério que aqui se realiza chegue até vocês? Independe de mim. Entretanto, ter a consciência de que, tanto na liturgia quanto na vida cotidiana, se não for por meio de Jesus, nós não viveremos a comunhão, porque nós sempre teremos alguém que chamará mais a nossa atenção e nós seremos capazes, inclusive, como acontece em alguns lugares, alguns até históricos, tradicionais, outros mais modernos, onde as pessoas são capazes de destruir a vida de sua comunidade pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua prepotência e pela sua falta de consciência do que significa realmente ser cristão. Não vivem a comunhão. São capazes de denegrir e agredir a seus pastores ou minar os seus trabalhos simplesmente porque acham que eles têm a solução para a igreja, mas não conseguem resolver as suas vidas. E inevitavelmente, sejam eles quem for, se esquecem de que se não for por Jesus Cristo, tudo que nós fazemos pode se tornar um mero teatro. O canto, a leitura, os paramentos, os sorrisos, os silêncios e a piedade, se não for por causa de Jesus Cristo, podem se tornar qualquer coisa, menos um caminho de fidelidade àquele que realmente é o pastor que nos conduz e que nos dá tudo o que precisamos. Nos prepara um banquete, mas às vezes não nos assentamos à mesa, porque essa mesa não se dá aqui somente, se dá na vida. E todo mundo sabe, todo mundo tem consciência. Até a criança de 7 anos já sabe disso. É o dia a dia que faz a diferença, não são os momentos. Confiantes, apresentemos ao Senhor nossas preces.